Já pararam para pensar que escrever um texto é muito parecido com construir um prédio? Pois é, cada palavra é um tijolinho, cada frase é uma parede, e o texto, no final, é a estrutura inteira de pé. Hoje, a gente vai colocar o capacete, pegar as ferramentas e entender de vez como construir textos que são sólidos, claros e que realmente causam impacto. Vamos começar do alicerce e ir até o acabamento. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nesse parágrafo aí na tela. As ideias até que estão todas ali, né? Fala de gestão de projetos, comunicação, prazos. Mas, convenhamos, a leitura é meio travada, parece um monte de entulho. A nossa missão aqui hoje é exatamente esta. No final, vamos ter todas as ferramentas para transformar esse amontoado de frases numa construção coesa, sabe? Elegante até. Então, a grande pergunta é: o que está errado aqui? As informações não são complicadas, mas o jeito que elas foram montadas não funciona. Parece que falta a argamassa, sabe? Aquela liga que conecta um tijolo no outro. O problema, no fim das contas, não é o que está sendo dito, mas como. E para a gente consertar qualquer estrutura, a gente precisa começar pela base, pelo fundamental. E no mundo dos textos, esse alicerce é a frase. É aqui que a clareza nasce ou morre. De um jeito bem direto, a frase é basicamente a menor parte da comunicação que faz sentido sozinha. É uma ideia completa. O nosso tijolinho essencial. Tipo, socorro! Isso é uma frase. O relatório está pronto, também é. Mas claro, na escrita do dia a dia, a gente organiza esses tijolos de um jeito um pouco mais robusto. E é aí que entra o período. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, quando a gente organiza essa frase com um ou mais verbos, a gente tem o que chamamos de período. Ele pode ser simples, com uma oração só, tipo, o prazo terminou. Ou pode ser composto, juntando várias ideias, como o prazo terminou e o projeto não foi entregue. Dá para pensar no período como a primeira fileira de tijolos, já toda alinhadinha, sabe? E toda frase que se preze tem uma estrutura básica por dentro. Olha essa aqui. O relatório é o sujeito, ou seja, quem faz a ação, e analisa os dados cruciais é o predicado, que é basicamente tudo que a gente fala sobre o sujeito. Sujeito e predicado. Essa é a dupla dinâmica que segura praticamente qualquer ideia que a gente queira comunicar. Certo? Já temos nossos tijolos, que são as frases, agora chegou a hora de subir as paredes. E as paredes do nosso texto são os parágrafos. É neles que a gente agrupa as ideias que têm a ver uma com a outra para construir um argumento que para de pé. E um parágrafo forte, olha só, ele se apoia em 4 pilares. Primeiro, unidade, falar de uma coisa só de cada vez. Depois, coerência, que é a sequência lógica das ideias, uma coisa levando a outra. Aí vem a coesão, que é a cola gramatical, os ganchos que ligam as frases. E, por fim, a progressão, que é levar quem está lendo do ponto A ao ponto B sem tropeços. Sem isso, a nossa parede simplesmente desaba. E aqui está o grande segredo da coesão, a verdadeira argamassa do texto, os conectores. São aquelas palavrinhas mágicas, tipo, porém, além disso, portanto, elas são as pecinhas que criam o fluxo, que transformam um monte de frases soltas num argumento que desliza. Pensem nessa tabela como uma caixa de ferramentas. Quer adicionar uma ideia? Pode usar além disso. Quer mostrar um contraste? Porém, entretanto, precisa fechar um raciocínio? Portanto. Saber qual ferramenta usar para cada tipo de conexão é o que separa um texto amador de um texto profissional. É o pulo do gato. Ok, já temos o alicerce, já temos as paredes. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o projeto como um todo. Vamos dar uma olhada na planta baixa, a estrutura geral do texto. A estrutura clássica é super intuitiva e muito poderosa. Na introdução, a gente basicamente diz, olha, vamos falar sobre isso. No desenvolvimento, a gente fala, detalha os argumentos, um parágrafo bem construído de cada vez. E na conclusão, a gente amarra tudo, relembrando o que foi dito e reforçando a mensagem principal. Essa planta baixa é um guia que não deixa ninguém se perder. Muito bem, vimos a teoria, as ferramentas, a planta baixa. Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos colocar o capacete de novo e voltar para aquele nosso parágrafo que estava, digamos, precisando de uma reforma. Vamos aplicar tudo que a gente conversou e reconstruir o sujeito. E olha só a transformação. No texto da direita, as ideias não estão mais jogadas. A comunicação agora é apresentada como algo crítico. A gente conecta a necessidade de alinhamento com os prazos usando para que os resultados sejam alcançados. Depois, usamos o conector, além disso, para acrescentar a informação da tecnologia. Logo em seguida, a palavra porém traz o contraste. A tecnologia ajuda, mas tem um custo. E para fechar com chave de ouro, o portanto amarra tudo. Deixou de ser uma lista de compras para se tornar um raciocínio lógico. E o ponto principal é este aqui.
A gente transformou um monte de frases desconexas em um único parágrafo. Uma unidade de pensamento coesa, forte, que entrega a mensagem de um jeito muito, mas muito mais eficaz. A força está na unidade. No fim das contas, o que tudo isso mostra é algo fundamental. Escrever com clareza não é só uma questão de gramática, não. É um reflexo direto da nossa capacidade de organizar as ideias na cabeça. Estruturar um texto é, antes de mais nada, estruturar o próprio pensamento. Então, fica aqui uma reflexão final. Que projeto, que e-mail, que relatório aí no dia a dia poderia se tornar muito mais poderoso com essas técnicas? Que ideia genial está só esperando a estrutura certa para ser construída e finalmente ser admirada por todo mundo? A planta baixa e as ferramentas agora estão à mão.